peço que os irmãos possam abrir no Salmo 119. Não se preocupe que a gente não vai ler ele todinho, né? E vamos ler apenas o versículo 105, versículo bem conhecido de todos nós. Amém? Os irmãos encontraram aí? Quem não tiver com Bíblia está ali projetado, mas eu gosto sempre de pedir, leia a sua Bíblia, né? A tecnologia é muito boa, mas a gente tem que ter a nossa Bíblia, porque é importante. Diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119 é um salmo que os 170 versículos dele falam da palavra de Deus. Ele exalta a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é de fundamental importância para o cristão. É um presente de Deus para nós. Porque se não fosse a palavra de Deus, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Só pela criação a gente já ia saber que Deus existe. Porém, a revelação especial de Deus, que é a palavra, nos traz o caminho de como chegar até Deus. Por quê? Porque a palavra é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Eu imagino o salmista lá no deserto, no escuro, tentando caminhar à noite. E no deserto ele ia ter pedras para tropeçar, ele ia ter animais peçonhentos, e animais peçonhentos não é aquele que a gente encontra em casa, né? São aqueles muito venenosos. Então imagina alguém andando no escuro no deserto à noite, né? Então o salmista faz a reflexão e diz assim: a tua palavra é luz para os meus pés, é lâmpada que ilumina os meus caminhos. E foi exatamente isso que aconteceu na época da reforma. A palavra que é luz, a palavra que é lâmpada, ela iluminou os caminhos. Essa palavra, ela estava escondida, ela estava eclipsada por 1000 anos de história em que a igreja se juntou ao Estado romano, porque se você olhar para a história da igreja, o início da igreja é um início difícil, ali no Império Romano, quando a igreja começa a ser perseguida. Lá nas páginas de Atos a gente encontra os judeus perseguindo, mas quando termina o livro de Atos, o problema é mais sério, porque o Império Romano começa a perseguir. E aí você tem um monte de cristãos que são levados para as arenas, e lá nas arenas eles são mortos pelas feras, eles são mortos pelos gladiadores. Quando Nero foi acusado de tocar fogo em Roma, e ele percebeu que dos 14 bairros de Roma, 4 não pegaram fogo, e dos 4 que não pegaram fogo, 3 eram de cristãos. Então ele viu que a culpa estava sendo colocada para ele, e ele vai, coloca essa culpa nos cristãos, e aí ele começa uma perseguição, em que ele enche a Via Ápia, né, uma estrada romana muito conhecida, que existe até hoje. Ele enche a Via Ápia de cruzes com cristãos, e ele lambuza, né, os cristãos ali com betume e toca fogo, e os cristãos iluminam, o corpo dos cristãos sendo queimados ilumina aquela estrada à noite. Então daí começa uma grande perseguição, mas chega no século IV, em 313, quando Constantino agora é o imperador, Constantino assina um decreto chamado Edito de Milão, e esse decreto agora dá liberdade para os cristãos. E os cristãos agora podem exercer a sua fé no Império Romano. Diferente, como alguns dizem, Constantino não criou a Igreja Católica. Isso é apenas o imperador Teodósio, um pouco mais à frente. Então, os cristãos agora têm liberdade, mas há um problema. O cristianismo, que era uma religião para gente simples, onde as pessoas iam para pequenas igrejas, que muitas vezes eram mandadas destruir pelo imperador romano, onde as pessoas não iam muito longe, os soldados iam muito longe, né, mas as pessoas comuns não iam muito longe. Muitas pessoas importantes na igreja se conheciam por carta, mas não se conheciam pessoalmente. Mas agora não. Agora você tem um imperador que está frequentando a igreja. Então a igreja deixou de ser algo simples para ser algo muito
de muita pompa e circunstância. E aí as pessoas começaram a frequentar a igreja, aquelas pessoas da alta sociedade do Império Romano, que não frequentavam a igreja, começam a frequentar a igreja. Muito bem. Quando elas começam a frequentar a igreja, um cargo na igreja significava estar próximo do imperador. Aí vira questão de política. E a gente sabe muito bem, quando a política se junta com a religião, o problema que dá. E por isso a igreja foi se afastando da palavra. A igreja que antes era pura, perseguida. Quanto mais morria gente, mais a igreja crescia. Agora a igreja cresce pela força, porque ela tem o imperador junto dela, e vem o imperador Teodósio, determina que o império agora se torna... a igreja se torna a religião oficial do império, e a igreja oficialmente se torna Igreja Católica Apostólica Romana. E aí a igreja que antes era perseguida, agora obriga os pagãos a se tornarem cristãos. Então o cristianismo era feito à força. Então nisso, o cristianismo foi eclipsado, deu esse início à Idade Média, e durante a Idade Média muitas coisas aconteceram. David já mencionou algumas delas na palestra da semana passada, né? Para que irrompesse a reforma. Agora, quando nós pensamos em reforma, nós pensamos assim, a reforma protestante, aí dá a data lá, 31 de outubro de 1517, é um marco, né? Quando Lutero prega as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Na próxima semana, nosso irmão pastor Altiniel falará sobre a reforma anabatista, né? A reforma radical, que eu vi inclusive com o pastor Agostinho uma vez aqui que ele falou sobre essa reforma, né? E hoje eu vou falar sobre a reforma calvinista, ainda tem a reforma anglicana, né? Na Inglaterra. Então, cada uma dessas foram diferentes reformas. Inclusive, a reforma aqui não começa com Calvino, como a gente vai ver. Ela começa na Suíça com Zwinglio, né? E é paralelo ao que está acontecendo em Wittenberg. Por quê? A palavra de Deus ela estava escondida. Mas durante a Idade Média aconteceu um movimento chamado de Renascença. Que movimento foi esse? Um redescobrimento das artes. E entre as artes estavam os antigos textos. Então, as pessoas iam lá revisitar Platão, ler os escritos de Platão, ler os escritos de Aristóteles, e iam também para a Bíblia. Só que a Bíblia no seu original, o grego do Novo Testamento, o hebraico no Antigo Testamento, e os cristãos começaram, os padres que estavam ali, até então só existia a Igreja Católica, havia uma divisão Ocidente e Oriente, mas ainda não estava totalmente separado. E muitos padres e monges estudando teologia, porque algumas pessoas dizem assim, naquela época era proibido estudar a Bíblia. Isso não é verdade. Não era proibido estudar a Bíblia. O que acontecia é que muitas pessoas não se interessavam pelo estudo da Bíblia. Muitas pessoas não sabiam nem ler. Um cidadão comum não tinha como ter uma Bíblia. Como é que você vai ter uma Bíblia se não tem livro assim à vontade? Então, só pessoas realmente especializadas que tinham as escrituras, os monges nos mosteiros, os padres, mas a maioria dos padres não sabia nem ler. Não sabia nem ler. Então, algumas pessoas começaram a estudar a Bíblia, e essa palavra, que é luz para os pés, que é lâmpada, que ilumina o caminho, essa palavra começou a fazer diferença, porque começou a iluminar a alma de cada um. É a mesma experiência que você teve, se você já entregou seu coração a Jesus. A palavra de Deus iluminou o teu caminho. A diferença é que você não tinha uma religião da qual você era obrigado a fazer parte. Talvez você tenha uma experiência de que na sua casa, você foi obrigado a fazer parte. Que quando você mudou de caminho, você sofreu algum tipo de perseguição nesse sentido. Lá na minha casa, meu pai sempre foi muito assim, o que importa é estar seguindo uma religião. Minha mãe não. Minha mãe católica, ali disse, eu ensinei vocês no caminho certo, eu e meu irmão, né? Vocês no caminho certo, vocês estão pegando o caminho errado porque quer. Era esse. Mas, graças a Deus, hoje ela nos respeita, embora orem por ela para que ela aceite o Senhor Jesus, né? Isso é importante. Para que a palavra ilumine o seu caminho, o seu coração também. Então, essas pessoas foram iluminadas pela palavra.
Então, na mesma medida que Lutero estava fazendo em Wittenberg, Zwinglio estava fazendo na Suíça. A diferença é que Lutero era um monge, professor de teologia, ele estava estudando teologia. Zwinglio não. Zwinglio era um padre, um simples padre, mas um padre interessado em estudar as escrituras, especialmente o grego. E ele começou a fazer mudanças também. Só que as mudanças de Zwinglio foi muito mais radical do que as mudanças que Lutero fez. Porque a Suíça era uma série de regiões. Se você for ler os livros de história, vão dizer cantões suíços. Essas regiões na Suíça, cada uma tinha o seu próprio governo. Era diferente de muitos países da Europa naquele tempo que tinha um rei. Então, na Suíça era diferente. Na Suíça tinha diversos estados, praticamente estados independentes ali. E Zurique foi o primeiro a aderir à reforma. E, inclusive, ele foi antes de Wittenberg. Lutero pregou lá as 95 teses, começou todo um movimento, mas a Zurique se tornou, antes de Wittenberg, um estado independente da Igreja Católica. Sim, é um estado protestante ali, né? Nós vamos falar sobre a reforma calvinista. Tá ligado aqui, né? E essa imagem aí é a imagem o Muro dos Reformadores. Tem lá em Genebra, na cidade de Genebra, que é uma das melhores cidades para morar no mundo ainda hoje. Mas não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Uma das cidades ali da Suíça, que nós vamos ver como ela se transformou, né? Veja essa frase aí. Genebra é a escola mais perfeita de Cristo que já existiu nessa terra desde os dias dos apóstolos. Confesso que Cristo é verdadeiramente pregado em outros lugares. Contudo, reforma tão sincera de costume e religião, não vi em nenhum outro lugar. Quem disse isso? John Knox. John Knox foi o principal reformador da Escócia, né? Inclusive, é na Escócia que nasce a igreja presbiteriana, né? Ele aprendeu lá em Zurique, fugindo da rainha Maria I, a Maria Sanguinária, que quando Henrique VIII decretou a reforma, não porque Henrique VIII tinha se convertido, na realidade, Henrique VIII fez um texto detonando Lutero. Mas como o Papa não queria acabar o casamento dele, porque ele queria ter um herdeiro, com Catarina de Aragão, que era filha de Carlos V, que era imperador do Sacro Império Romano, então tinha muitos problemas políticos para fazer esse divórcio. O Papa não fez, então ele decretou que a igreja agora era protestante para poder casar de novo. Mas quando ele morreu, o filho dele, James I, ele tinha apenas 8 anos de idade quando assumiu o trono, mas os regentes dele promoveram a reforma. E uma reforma, né? Só que esse menino que assumiu o reino com 8 anos, com 16 anos ele morreu. 16 anos. Então, assumiu Maria I, que perseguiu, queria trazer de volta a Inglaterra para os domínios da Igreja Católica, e aí perseguiu e matou muitos cristãos. E aí Knox foi para lá, em Genebra, e ele percebeu que lá em Genebra a coisa tinha acontecido de forma diferente. A cidade era diferente, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui. Então, é impossível falar da reforma calvinista sem falar da história de João Calvino. Na realidade, a história de João Calvino se confunde aqui, né, com a história da reforma calvinista, né? Ele é um reformador de segunda geração. Quando ele surge, Lutero ainda estava vivo, mas a reforma já tinha assim, um bom caminho andado. Inclusive, ele se inspira muito em Lutero, nos escritos de Lutero e tudo mais. Ele é amado por uns e odiado por outros. Para muitos calvinistas, eu digo que, eu me arrisco a dizer que a forma como Calvino é tratado beira a idolatria. Beira a idolatria. Inclusive, Calvino foi um homem muito sábio. Porque quando ele morreu, ele disse assim: quando eu morrer, eu quero que me enterre num lugar anônimo.
E foi a melhor coisa que ele fez. Que se ele não tivesse feito isso, pode ter certeza que tinha peregrinação para o túmulo dele, né? E a gente tem que entender que os reformadores foram usados por Deus, mas não são Deus. Eles interpretaram bem a palavra de Deus, mas os escritos deles não são a palavra de Deus. Então nós precisamos ter isso bem em mente. Nós admiramos o trabalho que eles fizeram. Nós louvamos a Deus pela vida deles, mas eles não são Deus. A sua palavra não é a palavra de Deus. Isso é para ficar muito claro. Por outro lado, ele é odiado por outros, pela teologia dele. Então, nem 8, nem 80, né? Ele foi um homem levantado por Deus, como diversos outros reformadores foram levantados por Deus. E nós louvamos a Deus por Deus ter escolhido um homem como Calvino. Vamos falar aqui do nascimento e da conversão dele, né? A origem dele. Ele é nascido na cidade de Noyon, que é na França, né? Na França. Sua mãe faleceu quando ele tinha cerca de 5 anos. Então, a sua criação foi sem a sua mãe. Seu pai era procurador da igreja e secretário do bispo. Então, lá na cidade de Noyon, ele trabalhava secretariando lá o bispo. Então, por isso, ele recebia benefícios eclesiásticos em favor de Calvino, que foram usados para financiar os estudos. Então, os primeiros anos de estudo de Calvino foram financiados pelos benefícios que o pai dele recebia. Então, isso ajudou a pagar os estudos. Por quê? Hoje em dia, nós temos escola pública, né? Mas, na época, não existia escola pública. A escola era paga e era muito cara. Aliás, nós no Brasil temos um problema, né? Tem uma entrevista de um professor, e agora me foge o nome dele, que ele não é crente, tá? Não é crente, não. Ele é perguntado por que a educação no Brasil é tão ruim. Por que a educação? Porque quando ele faz as avaliações, o Brasil está sempre lá embaixo, né? A resposta dele é justamente porque o nosso país é fundado pelo catolicismo. Porque o protestantismo, ele ensinou as pessoas a ler para que as pessoas pudessem ler a Bíblia, exercer o sacerdócio universal. Mas o catolicismo não. O catolicismo ensinava as elites. Então, como essa época de Calvino ainda era uma época de domínio católico, especialmente na França, que a França foi muito pouco tempo protestante, depois voltou a ser católica até hoje, os estudos eram caros. Não existia estudo público. Aliás, o protótipo do estudo público começa aqui em Genebra. Mais na frente a gente fala sobre isso. Ok? Muito bem. Os primeiros anos de estudo dele. Ele, aos 14 anos, ele foi estudar em Paris. Então, ele morava em Noyon, mais ou menos 97 quilômetros ali de Paris. Então, agora ele vai para a capital, né? Para Paris, estudar. Aos 18 anos, ele recebe o grau acadêmico de mestre nos seus estudos teológicos. Então, o cara com 18 anos era mestre. Eu fui com 38, 20 anos depois, né? E olha que eu acho que não chega nem perto do que foi ali. 18 anos. Quem estudava cedo também, né? E também os cursos não demoravam tanto quanto demoram hoje, mas eram muito profundos. O pessoal aí, o que esse pessoal desenvolveu com a pouca informação que eles tinham, né? Por insistência de seu pai, ele mudou-se para Paris, para Burgos, mudou-se de Paris, né, para Burgos, a fim de cursar direito de 1528 a 1533. Então, enquanto o pai dele era vivo, o pai pediu para que ele fosse fazer direito. Por quê? Porque o pai já estava com uns problemas ali com a Igreja Católica. E ele estava vendo a hora ser demitido, e aí ele insiste com o filho para estudar direito, porque aí ia dar dinheiro para ele, ia dar recurso para ele. Então, ele vai para Paris, ou para Burgos. Na universidade lá de Burgos, ele teve a oportunidade de sair em busca de seu interesse vívido pelos clássicos, incluindo o estudo do grego. Lembra da Renascença, lembra que as pessoas estão voltando aos clássicos. Então, quem gostava de estudar, ele estava querendo mergulhar ali no texto original. Ele estava preocupado não com as bulas encíclicas papais, ele estava preocupado em ir para o texto das Escrituras, a partir do seu original,
Calvino não foi diferente. Ele foi em busca disso e aproveitou ali em Burgos essa oportunidade. Agora, chega um momento na vida dele, o pai dele pediu para ele fazer direito. Ele foi a pedido do pai. A gente vai ver que Calvino, ele não aguenta muita pressão, não. Quando o pessoal dá uma coxa nele, ele sempre, né, abre mão. Então, eu imagino o pai dele ali, né, pressionando ele, ele vai para lá. Mas um dia, o pai dele morre. E aí ele não tem mais essa obrigação, né? Ele já tinha se formado em Direito, e agora, após a morte de seu pai, ele volta para Paris para estudar humanismo. Humanismo especialmente desenvolvido ali por Erasmo de Roterdã, né? Lutero, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele usa um texto grego que foi escrito por Erasmo de Roterdã, que reconhecia muitos problemas da Igreja Católica, mas nunca deixou a Igreja Católica, diferente de outros reformadores que romperam com a Igreja Católica. Mas ele desenvolveu essa ideia do humanismo, que é diferente, inclusive, do humanismo que vai surgir ali já no século XIX, XX, né? É diferente, tá certo? Em 1532, publicou seu primeiro trabalho, um comentário erudito, Tratado sobre a Clemência, de Sêneca, né? Ele faz um comentário a esse tratado sobre a clemência. Esse texto de Calvino, como tem aí, ele foi um fracasso editorial. Não vendeu nada. Não deu nada. Porém, já dava para perceber a erudição dele. Como ele é um cara que escrevia bem. Como ele era uma pessoa que sabia desenvolver o texto. Porém, foi um fracasso de edição, não vendeu nada. Pouco se sabe sobre a conversão de Calvino, pois ele era muito discreto quanto a si mesmo. Diferente de Lutero, nos seus escritos, Lutero conta tudo. Lutero, por exemplo, era um cara medieval, como todos os outros, e o homem medieval, ele tinha um problema, ele tinha um medo do inferno que era grande. Era ele, o homem medieval, por quê? Imagina a peste negra, lá na Idade Média, a peste negra. De cada 3 pessoas que você conhece, uma morre. De cada 3, 1/3 da população morreu. Naquela época, eles desenvolvem a teoria do purgatório, que já existia, mas aí eles dão ênfase à teoria do purgatório, porque estava muita gente morrendo. Como é que essas pessoas vão para o céu ou não? Aí eles deram ênfase ao purgatório. E antes aí, um dos sacramentos da Igreja Católica era a unção aos enfermos. Mas essa unção aos enfermos transformou-se em extrema unção. Acontece na Idade Média por conta da peste negra. Tem um outro detalhe sobre a peste negra, né? A Igreja Católica desenvolveu a chamada Santa Inquisição. Lembra disso aí? A Santa Inquisição. Tudo que na Igreja Católica tem assim, santa, é violento. Teve as Santas Missões aqui no Nordeste, que queimou um monte de igreja protestante aí, na década de 40, 50, né? A Santa Inquisição, ela procurava hereges e procurava para torturar e matar. E a gente conhece alguns filmes aí de Hollywood, por exemplo, tipo As Bruxas de Salem, né? Quando a Inquisição vai atrás dessas mulheres, dessas bruxas, e simplesmente vai... Se alguém, por exemplo, uma mulher que tivesse um comportamento estranho e alguém denunciasse ela como bruxa, todo mundo não queria saber se tinha como provar. Simplesmente ela era presa e ela era queimada como bruxa. Agora, quando a gente vê lá nos filmes, toda bruxa tem um animal. Qual é o animal da bruxa? Quem sabe? Não? Oi? Que gato? Gato preto, né? Toda bruxa tem um gato. Ou seja, os gatos eram mortos. A peste negra, ela era causada pela pulga que tinha no rato. Rato
Ele é uma ninhada por mês, né? Uma ninhada grande por mês. Mas não tinha gato para perseguir os ratos. Logo, a peste negra tomou conta. Foi um dos fatores, não foi só isso, tá? Então, nesse sentido, o homem medieval morria de medo da morte. Lutero morria de medo da morte. E aí ele conta a sua conversão, como ele vinha... Aliás, a sua história, né? Ainda não foi a sua conversão. Como ele estava voltando para a cidade dele, de repente uma tempestade, aí ele está ali num carvalho ali, aparando a tempestade, cai um raio, ele fica ferido naquilo ali, e aí ele faz uma promessa a Santana: se eu escapar dessa, eu vou para o mosteiro. Aí ele procura o mosteiro pior que tem, o mais exigente, porque ele fazia questão de se penitenciar. Ele se confessava 8 horas por dia. Não tinha padre que aguentasse Lutero. Não tinha padre que aguentasse Lutero. Mas esse era o homem medieval. Ele morria de medo do inferno. Não era nem da morte, era do inferno. Se passar pela cabeça dele que ele podia ir para o inferno, era terrível. Mas aí um dia, ele lê Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E ele descobre que ele não vai conseguir se bater, ele não vai fazer orações, ele não vai conseguir fazer isso. Porque é Deus quem justifica. Então a gente sabe muita coisa da conversão de Lutero. Porque Lutero fala muito, escreve muito. Calvino escreve muito. Teologia. Sobre ele, não tem muita coisa. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali na conversão dele. Agora, os estudiosos indicam que é entre 1533 e 1534, por conta de uma questão aqui que a gente vai mencionar, né? As dificuldades após a sua conversão. Sua conversão é evidenciada quando, em 1534, ele volta a Noyon para abrir mãos dos benefícios eclesiásticos que recebia desde os 12 anos. Então, quando ele diz assim: não sou mais católico, eu não vou ser sustentado mais pela Igreja Católica. Muita gente não fez isso. Muita gente continuou como católico para pegar esse dinheiro para estudar. Eu não vou condenar quem fez isso, porque o contexto, né? Falar da nossa poltrona hoje, tudo é muito fácil. Mas o contexto aí vai indicar a situação. Porém, Calvino bancou o negócio. Calvino disse: eu não sou mais católico. Voltou lá em Noyon, entregou os benefícios eclesiásticos, porque ele não iria mais receber aquele recurso, para depender daquele recurso. Diferente de outros lugares, a França, naquela época, progredia para uma monarquia centralizada e absolutista, o que fez com que Calvino não tivesse nenhum apoio forte na França. Então, como eu disse, lá na Suíça, eles tinham diversas regiões, cada região tinha o seu corpo de governantes, era mais república do que os outros lugares que tinham um rei, e a França tinha um rei. E esse rei, ele cada vez mais centraliza o poder. Quem manda é ele. Quem vai mandar é ele. Certo? Pois bem, Calvino, então, não teve apoio, como Lutero, por exemplo, teve de Francisco I. Quando Lutero prega as suas 95 teses, se não fosse Francisco I, Lutero tinha sido morto. Lutero tinha sido morto. 102 anos antes de Lutero, John Huss, defendendo as mesmas ideias, foi levado a julgamento, só que ele conseguiu um habeas corpus. Sabe a CPI lá, que a turma pega um habeas corpus no Supremo, né? Ele foi no Supremo de lá, pegou um habeas corpus e disse: agora eu estou seguro, eu vou poder defender minhas ideias sem ser preso. Foi cassado o habeas corpus, ele foi preso e foi morto. E quando ele estava sendo morto, ele fez uma profecia. Ele disse: vocês hoje estão matando um ganso, porque Hus, em tcheco, se não me falha a memória, significa ganso, né? Mas daqui a 100 anos o Senhor levantará um cisne do qual vocês não poderão matar. Então, ele profetizou. 102 anos depois surgiu Lutero. E Lutero foi protegido pelo príncipe Francisco I. Se você já assistiu, tem um filme muito conhecido, né, Lutero. O príncipe Francisco ali tem aquelas relíquias, né, tem uma cabeça de João Batista, tem, enfim, diversas coisas, né? E ali no filme Lutero tira até uma
uma onda ali e disse assim, olha, é tanta lasca da cruz de Cristo que dá para fazer umas 30 cruzes aí ou mais, né? É porque as relíquias que existiam, as pessoas olhavam para aquilo e achavam que estavam sendo abençoadas e que só de olhar para uma relíquia, ela, vários anos no purgatório ia diminuir. Era um processo. Na França não tinha nada disso, não tinha o apoio de um príncipe como Lutero tinha. Então, Calvino não pôde encontrar nada na França. Inclusive, na França, quando havia uma guerra entre protestantes e católicos, conseguiram um acordo de paz, cujos católicos não poderiam atacar os protestantes, nem vice-versa, mas aconteceu uma situação chamada Noite de São Bartolomeu, quando os católicos traíram esse acordo e uma quantidade enorme de protestantes foram mortos, que praticamente matou qualquer possibilidade de reforma ali na França, né? Ok? 5.000 franceses acabaram se refugiando em Genebra entre 1549 e 1560 para fugir do martírio, justamente por conta desse massacre da Noite de São Bartolomeu. Se não me falha a memória, eu acredito, eu preciso confirmar esse número, mas seria em torno de 100.000 mortos, uma coisa assim absurda. Então, os cristãos, o que sobrou, fugiu. E eles encontraram refúgio em Genebra. Ok? E Lutero acaba chegando lá em Genebra também. Mas ele não tinha intenção de ir para Genebra. Né? Ele foge da França, como todos os outros. E em 1º de novembro de 1533, o amigo dele, Nicolas Cop, pregou baseado no Sermão do Monte, inspirado no Sermão de Lutero. Certo? Lá na França, onde estava tendo todo esse problema, quando o rei havia ordenado a prisão de luteranos. Então, como é que alguém ia pregar a partir das ideias de Lutero? Então, houve aquela pregação e houve uma bronca, né, por conta disso. Suspeito de ser coautor do sermão, Calvino foge para a casa de um amigo em Angoulême, eu acho que é isso. Não sei falar francês, se você souber, por favor. Né? E Cop, né, seu amigo, foge para Basileia. Então, estoura o problema lá, eles têm que sair fugidos. Ali Calvino começou a escrever a sua obra mais importante, As Institutas da Religião Cristã. Eu tenho em casa uma versão em espanhol, não trouxe aqui, porque é muito grande, são 2 livros, não dava. Eu ganhei essa em espanhol, ganhei uma da minha esposa, que é só uma parte, não ela inteira em português. Né? Mas é um trabalho que Calvino desenvolveu, que serve até hoje. A gente vai entender um pouquinho mais sobre ela. A primeira versão de sua obra só é finalizada na Basileia em 1536, para onde ele fugiu, né, em 1535. Então, ele vai para essa cidade Angoulême, e de lá ele vai para Basileia, onde ele termina as suas institutas ali, a primeira versão. A primeira versão. Vamos falar um pouquinho dessas institutas aí. A intenção original de Calvino era que a obra servisse de catecismo evangélico para a educação e reforma das igrejas. Então, ele sistematiza o pensamento cristão, ele coloca no papel. Né? Ele pega o pensamento cristão e coloca no papel. O pensamento da reforma é isso aqui. Então ele consegue colocar no papel como ninguém. É interessante porque às vezes a gente sabe de algumas coisas, mas a gente às vezes não sabe explicar. Às vezes a gente sabe explicar, mas se a gente for botar no papel, a gente não consegue, né? Então, cada um tem suas habilidades. A habilidade de Calvino era essa. Ele colocou no papel, para que todo mundo pudesse entender. A princípio era uma versão de bolso. Era um negócio para você carregar no bolso, para você estudar. Né? Então era simples, era uma versão de bolso. Calvino ganhou renome internacional com essa obra. Se fosse hoje, a gente ia dizer que a obra dele viralizou. Né? Ele ficou conhecido em toda a Europa. Inclusive, isso influencia a reforma enormemente na Europa. Holanda, Escócia, a própria Inglaterra, os países escandinavos, né? Suécia, Finlândia,
Então, são influenciados pela obra de Calvino, as institutas da religião cristã. E não só pela obra, né? Pela cidade de Genebra também, que a gente vai ver daqui para o final. Então, a revisão final de 1559, veja que era uma de bolsa, né? Tinha mais de 1.500 páginas. Isso de um homem que declarou: por natureza amo a brevidade. Aí é bronca, né? 1.500 páginas. Né? Então, na realidade, são 4 livros, bem volumosos, né? Que desenvolvem esse pensamento. Para diversas pessoas, hoje, ler é até chato, porque a própria linguagem não é... Aí, se pegar uma com uma linguagem atualizada, pode até ser, né? Mas pegar uma mais antiga é até chato para muitas pessoas lerem. Mas aí ele chega em Genebra, ele está fugindo. Ele, com a intenção de dedicar-se aos estudos, Calvino resolve viajar para a cidade livre de Estrasburgo. Veja, a cidade que, na realidade, era um refúgio para um protestante, nessa época, era a cidade de Estrasburgo. Inclusive, no movimento anabatista, chegou até a ter a ideia de que essa seria a Nova Jerusalém. Existia um pessoal bem radical que dizia que a volta de Cristo ia ser naquele momento e tal, e disseram que Estrasburgo era a Nova Jerusalém, porque era cidade de refúgio. Calvino, diferente de Lutero, a personalidade de Calvino e de Lutero são, sabe, Pedro e João? Assim, né? Bem diferentes. Lutero é um cara que ele queria uma coisa: estudar. Ele não queria nada, ele queria estudar e escrever. E se ele só fizesse isso, ele ia dar sua grande contribuição, como ele deu com as institutas. Mas Deus tinha planos maiores para ele. Mas o que ele queria é isso: estudar e escrever. No meio do caminho, por conta do movimento das tropas imperiais, né, a França e a Espanha começaram a se movimentar para a batalha. Ele precisou desviar para Genebra. E aí ele não pôde ir direto para Estrasburgo, fica na França, né? Genebra fica na Suíça. Então, ele teve que pousar em Genebra. Ele queria ali passar uma noite, pernoitar. Guilherme Farel, é Guilherme, tá? É porque está aí o nome, eu acho que é em suíço, né? Mas o nome a tradução é Guilherme Farel. Ele é avisado da presença de Calvino. Então ele sabe, lembra que o texto de Calvino já tinha viralizado. Ele já tinha recebido lá no Facebook que Calvino estava lá. Bem, ele soube da estada de Calvino lá. Farel viu isso como resposta de Deus para a causa protestante que se iniciava ali. Olha, é a liderança que nós estamos precisando. Genebra não era a cidade que se tornou, não estava nem perto da cidade que se tornou. E Farel viu a estadia de Calvino lá como uma mensagem de Deus. Deus enviou esse homem para cá. E aí ele faz um convite, né? Um convite lá a Calvino. Farel convidou Calvino a se juntar ao movimento de reforma de Genebra. Chega para Calvino e diz: olha, a gente está começando agora. Tem algumas dificuldades. Farel já estava pregando lá há um tempo. Tem algumas dificuldades aqui que a gente está enfrentando e a gente precisa de um líder. E Deus mandou você. Calvino recebeu isso com muita alegria, só que não. Calvino recusou, explicando que era erudito e não administrador, pregador. E que não tinha tempo necessário para empreender tal tarefa, uma vez que, em geral, não lidava bem com as pessoas. Ele era antissocial, né? Um cara meio antissocial. Então, ele reconhecia isso. Olha, eu gosto da solidão, eu gosto da vida, eu gosto de me trancar no meu quarto e passar horas e horas, e se possível, nem como, só fico lá estudando. Era essa a ideia dele. Mas Farel não ficou quieto. Farel amaldiçoou os estudos de Calvino, caso não permanecesse em Genebra e atendesse a chamar Deus. Deus vai amaldiçoar seus estudos se você não atender o chamado dele. Lembra que eu disse que Calvino não aguentava coxo? Né? O pai dele falou, obviamente o pai, ele era mais novo, é outra situação. O pai dele falou, ele vai estudar direito. Aí agora, ele leva uma coxa aqui de
de Farel. Você precisa, se você não ouvir o chamado de Deus, Deus vai amaldiçoar seus estudos. E aí ele ficou com medo. Lembra do homem medieval, né? O homem medieval, ele tinha medo da maldição de Deus, ele tinha medo do inferno, ele tinha medo dessas coisas. Calvino foi convencido pelo pronunciamento. Não aguentou. Não aguentou. Calvino não aguentou. A gente passa para o terceiro ponto aqui, que é a reforma que se inicia em Genebra. Certo? A conversão de Genebra, antes mesmo de Calvino chegar ali. Em 1533, a cidade de Genebra foi evangelizada pelos cidadãos de Berna, cidade com a qual tinha aliança e que provocou uma onda de tumultos para rompimento com a antiga religião e com a cidade católica de Friburgo. Vejam, eu falei que a Suíça eram diversas regiões, então que hoje levam o nome das cidades, né? A Basileia, Friburgo, Berna, Genebra, Zurique, são cidades suíças hoje. Então, Genebra, ela tinha um apoio militar, inclusive, da cidade de Berna e da cidade de Friburgo. Só que a cidade de Berna era protestante. O príncipe de lá era protestante. A cidade de Friburgo, o príncipe era católico. E a Suíça, depois de muita guerra, inclusive Zwingli morreu nessa guerra, né? Ficou decidido que o príncipe da cidade determinava a religião da cidade. Então, se o príncipe fosse católico, a cidade seria católica. Se o príncipe fosse protestante, a cidade seria protestante. Mas aqui você tem uma cidade que está apoiada por dois príncipes, que estão impedindo militarmente da cidade de Genebra cair. Então, o pessoal lá da Basileia, com as ideias de Berna, com as ideias protestantes, foram até Genebra, evangelizaram Genebra. O pessoal de Genebra começou a se converter. E na medida que começou a se converter, existia um movimento lá, naquela época, que teve nos camponeses, a Guerra dos Camponeses, lá onde Lutero fugiu agora o nome da cidade. Na Alemanha, né, mas o nome da cidade lá de Lutero, enfim. Wittenberg. Então, teve os camponeses lá, teve em outras situações, na Suíça também, um movimento chamado de iconoclasta. Iconoclasta é o movimento de rompimento com as imagens de escultura que tinha dentro da igreja. Então, as pessoas começavam a invadir as igrejas, quebrar tudo que tinha. Inclusive, Lutero se revoltou com isso. Lutero dava muita atenção às artes. Lutero se revoltou com isso. Mas as pessoas iam e quebravam tudo. E começou a acontecer isso aqui em Berna. Então, há um rompimento, em Genebra, então há um rompimento com a cidade de Friburgo, porque era uma cidade católica e não estava aceitando isso, né? Então, ele fica com o apoio de Berna, mas perde o apoio do outro lado, né, de Friburgo. Farel liderou a vanguarda do protestantismo em Genebra. É ele quem desde o começo, desde o embrião da reforma ali, está lá pregando o evangelho de acordo com o pensamento protestante ali em Genebra. Ele é pioneiro. Em 10 de agosto de 1535, a missa foi abolida aí nessa cidade. Então, encerrou a missa ali, agora a cidade ela é protestante. É interessante, um detalhe é que os países se transformavam protestantes, mas não havia a liberdade que a gente tem hoje. Essa é a chamada reforma magisterial, né? Na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra são reformas magisteriais. Muda a religião, deixa de ser católico, vai ser protestante, mas quem não é protestante ou católico no lugar ali, acaba sendo perseguido, né? E morto, inclusive. Os anabatistas que quebram com isso. Mas a reforma ajuda, mais tarde, o incentivo da democracia. Acredito que a gente vai poder ver um pouquinho daqui para frente. Então, Genebra se converteu aí nesse período. Em dezembro de 1535, deram ao clero católico a escolha de conversão ou exílio. Quem era padre, bispo, quem tivesse por lá, ou se convertia ou era colocado para fora.
Em 1536, a Assembleia Geral determinou o seu desejo de viver de acordo com o Evangelho e a Palavra de Deus. Coisa linda, né? Eu gostaria de dar um parêntese aqui, só para a gente refletir uma coisa. Quem daqui não declara isso aqui, né? Viver de acordo com o Evangelho e a Palavra de Deus. Só que na medida quando o Evangelho chega, ele vai mudar muita coisa. Ele vai vir avassalador. Em algumas áreas da nossa vida vai ser mais rápido, em outras vai ser mais lenta, né? Aí a gente vai ser provado se realmente a gente acredita que a gente quer viver de acordo com o Evangelho e a Palavra de Deus. Né? E a cidade de Genebra passou por isso, a gente vai entender aqui. Então Calvino chega na parada aí, né? Calvino chega na cidade. As primeiras tentativas de Calvino de reformar Genebra não apenas falharam, mas levaram à sua expulsão da cidade. Ele chega a Genebra, não queria ficar, convencido assim, muito delicadamente, né, a ficar, mas ele fica. E ele achava que agora podia implementar suas ideias, mas não era bem assim que a banda toca. Para Calvino, liturgia e disciplina eclesiástica caberia a todos, inclusive aos políticos. Pessoas poderosas nem sempre estão dispostas a ter outros que mandam nele. A ter outros que determinem o que ele vai fazer ou não. Então, pessoas que estavam lá, que eram poderosas e influentes na cidade, não queriam se submeter à disciplina da palavra. Eles declararam que queriam viver de acordo com a palavra e o Evangelho. Uma das marcas da igreja saudável é disciplina. Essa é uma grande falha que tem ocorrido nos dias de hoje. A igreja não disciplina. A gente tem o maior medo de o crente sair da igreja. É um medo. Então a gente não disciplina, porque a gente acha que se disciplinar, o crente vai correr. Mas a Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama. A não disciplina é não amor. Certo? A não disciplina é não. A mesma coisa acontece com o filho. A gente acha que se der uma palmadinha no filho, é porque a gente não ama. Porque a sociedade tem dito isso para a gente, mas isso é mentira. A gente não ama se deixar ele fazer o que ele quer. Porque aí ele vai ter uns sérios problemas lá na frente. Então, disciplina faz parte. Calvino tinha isso em mente, né? Mas não foi bem aceito, né? Farel e Calvino foram proibidos de excomungar e deveriam se restringir às questões religiosas, não políticas. Então, aquelas pessoas mais poderosas não estavam afim de entrarem na linha. E aí, Calvino e Farel são proibidos. Vocês não podem excomungar ninguém. O pastor aqui, alguém comete algum pecado público, o pastor vai dizer assim, olha, você está disciplinado, nesse processo de disciplina você não vai poder tomar ceia, né? Se você faz parte de algum ministério, você vai sentar aí no banquinho algum tempo, porque você precisa fazer um discipulado, estudar as Escrituras, para que a palavra de Deus conserte a sua vida. Não é o pastor que vai consertar, é a palavra de Deus. Alguns irmãos vão dizer, realmente, pastor, eu pequei, eu preciso confessar a Deus, eu pequei. Agora, outros vão dizer, não aceito, não aceito. E aí os poderosos lá de Genebra não aceitaram, né? E eles foram proibidos de excomungar, então ele estava cortando o pessoal da ceia lá, e eles acharam ruim, né? No domingo de Páscoa de 1538, Calvino e Farel foram expulsos de Genebra por se recusar a servir a ceia. Então, quando aqueles homens chegaram lá com a vida totalmente torta, Calvino disse, aqui você não ceia não. Da minha mão você não recebe a ceia não. E aí eles foram expulsos, né? Eles tinham sido proibidos de fazer isso. Mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí Farel e Calvino foram expulsos. Então aquela reforma em Genebra que estava ali no embrião, que eles estavam querendo fazer, não deu certo. Então, lembra que Calvino queria ir para onde? Para Estrasburgo. Porque o sonho dele era ir para lá, no refúgio protestante na Europa, estudar. E ele finalmente chega lá, né? Calvino chega a Estrasburgo por insistência do amigo dele, Martin Bucer, que é um reformador muito importante também e que, ao meu ver, é bem esquecido, né? A história dele
porque ele foi a cabeça ali de Estrasburgo, esse refúgio protestante ali na Europa. Calvino passou os 3 anos mais felizes de sua vida. Agora eu estou no lugar que eu queria, né? Lá ele foi professor universitário e pastor de uma congregação de refugiados franceses. Então muita gente que estava fugindo ali da perseguição na França, acabava indo para lá e ele foi pastor dessas pessoas lá. Um parêntese aqui, uma observação minha. Se ele era alguém que não se dava muito bem com as pessoas, era um pouco antissocial, não imagino que ele tinha sido um excelente pastor, não. Acho que as ovelhas de Calvino foram muito bem alimentadas, né? Ele era um excelente teólogo, mas não imagino que ele foi um pastor muito delicado, não, né? É só um pensamento, tá? Não sei, não posso afirmar que seja verdade. Em Estrasburgo, Calvino aprendeu sobre organização eclesiástica com seu amigo Martin Butzer. E também, nesse local, também Calvino aprendeu sobre educação com Jean Stern. Então, veja como Deus faz as coisas. Lembra quando ele chega lá e ele diz que não é de administração, não é? Então, aqui, nesses 3 anos, ele aprende sobre essas coisas. Então, quando ele volta para Genebra, ele volta muito mais preparado. Deus preparou aquilo para ele. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente acha que está dando tudo errado. Não. Deus está no controle. Se você confia que Deus está no controle, Deus vai usar a situação para abençoar a sua vida. Lá em Estrasburgo, finalmente, Calvino se casa, né? Mas lembra que Calvino não era alguém tão sociável, né? Então, por isso não foi fácil ele se casar, né? Em Estrasburgo, Calvino casa-se com a viúva de um anabatista, Idelette de Bury. As mulheres foram muito importantes na reforma, viu? Existem livros aí, muitos escritos, falando sobre o papel das mulheres na reforma. As mulheres dos reformadores tiveram um papel muito importante numa época em que não tinha esse mimimi todinho que a gente ouve aí, feminista não, né? Numa época bem difícil, inclusive por parte de muitos reformadores que diminuíam o papel da mulher, porque entendia que Eva pecou primeiro, né? Aquele escrito de Paulo, né? Eva pecou primeiro, então a mulher ela está mais acessível ao pecado, então ela não podia ter muito espaço. Fazia teologia com isso aí. Então, mas as mulheres foram muito importantes. O Senhor concedeu ali a Calvino Idelette. Farel e Busser foram responsáveis por empurrá-lo para o casamento. Ele era antissocial, gente. Então, eles ali deram uma forcinha, né? Vai lá, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Lutero também foi a pulso, viu? Infelizmente não dá tempo da gente falar muito sobre isso. Idelette trouxe 2 filhos ao casamento, né? Ela já é uma mulher que tinha 2 filhos. Com Calvino tiveram mais 3 filhos, porém todos morreram na infância. Então Calvino não conseguiu construir assim uma família com os seus próprios filhos e tal. Os filhos dela, a filha casou, enfim, e eles viveram ali em Estrasburgo, depois foram para Genebra, né? Calvino não falou muito de sua vida familiar, exceto na morte de sua esposa em 1549. Ele disse que ela foi a melhor companheira de sua vida. Então, o fato dele ser antissocial não quer dizer que ele tratou mal a mulher, tá? Ela foi bênção na vida dele, ele reconheceu isso. Mas ele não falava, porque ele não fala de nada da vida dele. Ele não está preocupado com a vida dele. Ele está preocupado com a teologia, com as escrituras. Ensinar as escrituras. Essa é a preocupação de Calvino. Isso não quer dizer que Lutero estava muito preocupado em falar e fazer propaganda sobre ele. É porque Lutero simplesmente era natural para ele falar sobre isso, para Calvino não. Enquanto isso, em Genebra, enquanto Calvino estava nos 3 melhores anos da vida dele, a expulsão de Calvino e Farel criou uma desordem na comunidade de Genebra, né? Surgiram facções entre protestantes e católicos que ainda estavam por ali. E em 1540, os novos magistrados de Genebra suplicaram a Calvino que retornasse à cidade. Esses homens que eram amigos de Calvino assumem o poder e aí chama Calvino de volta. Calvino vai?
Calvino disse que preferia morrer 100 vezes do que voltar à cidade. Volto não. Para lá, volto não. De jeito nenhum. Mas Calvino não aguentava coxo, já disse para vocês. Né? Farel e Busser convence ele a voltar, o que aconteceu em 1541, mais ou menos nos moldes de quando convenceram ele a ficar da primeira vez. Né? Então, ele não aguentava muito não. Outro volta. Então, sobre a liderança de Calvino. A chave para o sucesso de Calvino em Genebra. Calvino escreveu as regras do jogo político e eclesiástico da cidade. Como uma das condições de seu retorno, negociou o direito de elaborar o padrão jurídico e institucional da igreja. Então ele disse, eu volto. Agora, eu vou ditar as regras. Eu vou ditar as regras. Então, agora ele está voltando por cima, né? Agora ele está voltando por cima. Lá a igreja de Genebra possuía 4 categorias de ministros. Doutores, pastores, diáconos e presbíteros, né? Baseado em Efésios, né? A divisão ali de Efésios, o Senhor deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para diáconos, outros para pastores e mestres, né? Que fala lá. Então está baseado nessa ideia aí. Doutores deveriam estudar as escrituras e ensinar. E sua erudição teológica deveria servir de manutenção à pureza doutrinária e preparação de ministros. Então, os doutores eram aqueles que se dedicavam, né, no estudo, no ensino das escrituras, especialmente na formação dos pastores, dos ministros. Okay? Pastores deveriam pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, instruir e aconselhar. Né? Pastorear a igreja, o povão. Certo? Diáconos eram responsáveis pela supervisão de caridade, incluindo assistência aos pobres, supervisão hospitalar, né? Todos os movimentos aí da reforma fizeram assistência aos pobres, né? A Europa da época era muito pobre. E, continuando aqui essa questão, os presbíteros eram eleitos pelos magistrados contra a vontade de Calvino. Então, Calvino não queria que os presbíteros fossem eleitos. Ele queria que fosse de outra forma, mas aí a cidade definiu que os presbíteros seriam eleitos. Eram 12 presbíteros de diferentes regiões da cidade. Sua função era cuidar do povo, aconselhar desordeiros e, quando necessário, denunciar transgressores ao consistório. Daqui a pouco a gente fala desse consistório. Agora, o que era importante em Genebra? E aí a gente já está partindo aqui para finalizar. O que era importante em Genebra? É que a Escritura, que é lâmpada para os pés, que é luz para os caminhos, essa Escritura tinha centralidade. Tudo que deveria ser decidido a partir das Escrituras. Para Calvino, recorrer à Escritura era primordial ao desenvolvimento da sociedade. Os pastores e doutores formavam a Companhia de Pastores de Genebra, conhecida também como Venerável Companhia. Então, juntava os presbíteros e os pastores, formavam essa companhia para quê? Essa companhia detinha uma posição notável na estrutura moral de Genebra. Então, eles julgavam questões morais. Genebra foi chamada de bibliocracia. Então, imagine uma cidade onde o homem medieval, por exemplo, a igreja defendia, e no caso aqui a Igreja Católica Romana, defendia o direito da existência de prostíbulos. Veja, a igreja defendia o direito à existência de prostíbulos. Por quê? Porque o homem que tem suas necessidades, né, sexuais, eles precisavam desopilar. Vamos usar essas palavras. Desopilar. E existiam diversos dias no calendário que eram dias santos, que as mulheres não poderiam ter relações com seus maridos. Além do mais, os maridos podiam forçar as esposas a pecar contra a sua moral, né? Então, nesse sentido, os homens iam relaxar lá com as prostitutas. Então, isso era extremamente aceitável. Mas aqui em Genebra, a coisa era diferente. O homem tinha que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tinha que se dedicar à sua família. Na realidade, adultério era punido pelo consistório como crime. Isso é só um exemplo de diversas coisas na sociedade
mundana, que aqui em Genebra não podia mais, porque agora as leis estavam sendo formadas a partir da palavra de Deus. Então estava tudo baseado na questão de moral. Hoje no nosso país, nós, obviamente, o nosso país é laico, não é um país protestante, né? Então, as leis são formadas de acordo com aquilo que a sociedade caminha. Então, como a sociedade está caminhando para o buraco, as leis também acabam contribuindo para isso. Mas em Genebra, não. Em Genebra, era baseado na palavra de Deus. O consistório, o que era um consistório? Era uma corte eclesiástica formada pelos 12 presbíteros e por todos os pastores, né? Era o principal órgão para a disciplina da igreja, mas disciplina da igreja entre aspas. Porque lembra que uma pessoa tinha que ser protestante, porque se fosse católica, ela ia acabar sendo morta, sendo expulsa, porque ela ia ter outra prática diferente daquilo que a igreja, que a cidade estava sendo regulamentada. Então, querendo ou não, quem estava ali tinha que ser protestante. Por exemplo, você não podia escolher ir para o culto no domingo. Você tinha que ir para o culto no domingo. Então, era a lei, determinava isso aí. Exercia uma supervisão sistemática da moralidade do povo de Genebra e detinha o poder de excomungar aqueles que cometessem ofensas sérias. Então, mais uma vez, uma pessoa que adulterasse, ele podia ser excomungado, né? Sair do meio da comunidade, ele não permanecia ali no meio da comunidade. Com tudo isso, é óbvio que o consistório cometeu diversos exageros. Diversos. O caso mais famoso é o de Serveto, né? Um médico que foi fugindo também da perseguição católica, acabou parando lá em Genebra e ele acabou sendo condenado e morto pelo consistório. Inclusive, isso é uma das manchas de Calvino, né? Se alguém criticasse Calvino, o consistório dava em cima. Calvino era alguém que incriticável. Ninguém podia criticar ele. E ele dava em cima ali, né? Então, houve seus erros também. Ok? E para encerrar como último slide aqui, nós temos o resumo do pensamento de Calvino, né? A tão famosa Telipe, né? O pensamento de Calvino, resumidamente, né, até simploriamente, pode ser resumido nessas 5 sentenças aí. Ele pregava sobre a totalidade da depravação humana. Nós, como seres humanos, somos totalmente depravados. Por isso que nós não alcançamos a salvação. Para Calvino, nós não temos condições. Quando a gente diz assim, aceite a Jesus, na realidade é apenas uma forma de falar, porque a gente não tem condições de fazer isso, porque nós somos totalmente depravados. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o pensamento de Calvino, tá? Então, como é que a pessoa é salva? Porque ela é eleita. E para Calvino, a eleição é para salvação. Deus escolheu você para salvar. Deus escolheu você para condenar. Isso aqui dá um nó, né? Para muita gente. Mas é importante estudar para entender melhor isso aí. Mas eu estou resumindo o pensamento dele, tá? Então, Deus escolheu para salvar e Deus escolheu para condenar. Por quê? Porque a ênfase do Lutero era na salvação. A ênfase de Calvino é na soberania de Deus. Então, para Calvino, Deus é soberano. Mas se Deus elegeu, Deus é injusto. Não. A Bíblia diz que Deus não é injusto, né? Mas é o pensamento dele. Por quê? Porque a graça de Deus, a expiação de Deus, a redenção de Deus, não a graça, a redenção, a expiação, ela é limitada. Jesus não morreu para salvar todo mundo. Jesus morreu para salvar os eleitos. E aí, quando diz lá em Marcos, né, que ele deu a sua vida para resgate de muitos. Ele usa essas ideias. Agora, como eu sou morto nos meus delitos e pecados, eu sou salvo por ser eleito por Deus. Quando Deus me chama, eu não resisto. Então, o ser humano em si não tem condições de dizer sim ou não para Deus. Aliás, de dizer não para Deus.
quando Deus escolheu, automaticamente ele vai dizer sim. Né? Mais uma vez, é um resumo bem simplista da ideia de Calvino, tá? E depois que a pessoa é salva, o último ponto ali, que é a perseverança dos santos. Uma vez que você é salvo, você não perde a sua salvação. Você é salvo para sempre. Né? Poderíamos discutir essa teologia dele, mas não é o caso para debater calvinismo aí, né? Enfim, mas esse é um resumo do pensamento dele. Voltando para Farel, ou para John Knox. Lembra de John Knox? Genebra era a melhor escola de Cristo. Foi essa a conclusão dele. Porque lá houve uma reforma que atingiu não só a religião das pessoas, mas atingiu a sociedade. Mudou a sociedade. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma por completo. Amém? Basicamente, o que a gente falou aqui está baseado nesse livro aqui, tá? História da Reforma, foi lançamento dos 500 anos da Reforma. Muito bom esse livro. Outro livro muito legal, e aí é da história da igreja, né? Esses dois livros da história da igreja como um todo. Esse aqui é muito gostoso de ler. Tem livro de história que é chato, que é difícil de ler. Esse aqui é muito, muito legal, a História do Cristianismo, de Bruce Shelley. Então, é outro livro que você pode se interessar, né? Da história da igreja. E esse aqui é o meu velhinho. Esse aqui é bem velhinho, está comigo já há um tempo, que é o Cristianismo através dos séculos, né? De Earl Cairns, né? Que é um livro também muito bom de história, mais completo esse aqui. Agora esse aqui é melhor de ler, tá certo? Só para os irmãos. Então a gente vai fazer um momento dinâmico de pergunta. A gente, essa semana passada, falou sobre a reforma luterana. E os irmãos tiveram a oportunidade de não só assistir o filme, mas também de aprender sobre a reforma luterana. Hoje a gente viu um pouquinho sobre a vida deste homem, Calvino. E, em resumo, está aqui, né, a sua forma teológica de pensar. E aí, vamos para a primeira pergunta. E, Gabriela, quer fazer aí sua primeira pergunta para o pastor Josemar? Boa noite, pastor Josemar. Boa noite. Quais as contribuições que a reforma calvinista oferece nos dias de hoje? Bem, a reforma calvinista, ela acaba dando as bases até para a questão da democracia que a gente vive. Porque se a gente pensar que naquela época muitos países eram governados por reis e que essa monarquia ela começa a ser questionada, né? Porque começa a ser questionada. Agora o rei não manda mais, inclusive Lutero fala muito isso. Como é que eu vou obedecer ao rei se ele desobedece a palavra? Como é que eu vou obedecer ao Papa se ele desobedecer a palavra? Então, o poder absoluto dos reis começa a ser questionado. Né? Então, começa a cair aqui essa ideia do absolutismo. E as ideias de democracia, inclusive, que acontecem lá em Genebra, né, porque tem pessoas eleitas, né, lá, então ela acaba se espalhando também por outros lugares. Agora, tem um problema. Com a queda do absolutismo, o início da democracia, as pessoas não são mais, por exemplo, obrigadas a ir à igreja no domingo. Agora eu posso escolher se eu vou ou não à igreja no domingo. E aí a sociedade começa a se secularizar, né? A se secularizar. Isso é um prejuízo? É um prejuízo. Agora, se a gente pensar que para o reino de Deus a gente não tem como ir obrigado, né? Então, por mais que a gente veja muito mais pessoas distantes de Deus do que servindo a Deus, é uma consequência natural. Jesus disse que a porta é estreita, né? Mas existem outras áreas, educação, né? A educação que eu falei, enfim, diversas outras áreas de contribuição da reforma calvinista aí. Amém. O diácono Lindomar quer Ficou falar. respondido. Você só precisa levantar a mão, viu, para poder perguntar, pessoal. Vamos interagir. Boa noite, pastor. Boa noite. A minha é 2 em 1. Eu gostaria de saber se Calvino era amigo de Armínio e se a forma de pensamento dos dois separou eles da amizade. Olha, quem conhece mais o arminianismo aqui é nosso irmão Márcio, ele conhece mais sobre isso. Mas eles não foram contemporâneos, né? Eles não foram.
contemporâneos. Na realidade, Armínio estudou até calvinismo, né? Ele contesta aqueles pontos que a gente falou aqui do calvinismo, certo? Quer contribuir com... Passa o microfone, porque Márcio. Márcio conhece bem de Pronto. Muito arminianismo, bem, vamos mas- interagindo. Amém, irmãos. Márcio. Só corroborando com o pastor Josemar, né, eles não são contemporâneos, né? O Armínio não é contemporâneo de Calvino. Na verdade, Calvino foi calvinista, na verdade. Ele estudou aos pés da teologia calvinista. E houve essas discordâncias de pensamento, né, da teologia de Calvino. Mas Armínio chega a dizer que Calvino é um monstro teológico, né? Sim, Pela produção acadêmica dele, né? Sempre houve esse respeito entre eles. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque muito que se fala hoje de Calvino, ele Não talvez foi- não foi feito por não foi Calvino. ele que produziu, ele nem talvez por Armínio, né? nem por Armínio. Então, as gerações sucederam esses homens falaram muito do que ele talvez hoje não selasse como verdade. Só voltando à pergunta da irmã Gabriela, a contribuição da teologia calvinista no mundo é fantástica, gente. Não só da teologia calvinista, mas das outras ondas. Por exemplo, a teologia neocalvinista. Na Holanda, por exemplo, eles fundaram várias universidades. A Universidade Livre de Amsterdã, ela é fundada pelo neocalvinista, Abraham Kuyper. Né? A própria política, ela sofreu mudanças com a teologia calvinista. Né? No Brasil, isso não é muito fácil de perceber. Mas na Europa, em alguns séculos atrás, muitos homens de Deus eram homens públicos, eram homens envolvidos na política do seu país. Por exemplo, o próprio Abraham Kuyper mesmo, ele não só era um homem de Deus, como era político. Ele foi o primeiro ministro da Holanda. E ele revolucionou a Europa, revolucionou a Amsterdã. Hoje a gente tem essa dificuldade por causa, infelizmente, dessa podridão que é na nossa política. Mas em outros contextos, em outras épocas, gente, esses homens deixaram suas contribuições que até hoje marcam, né? Na verdade, a maior universidade do mundo é formada por protestantes. Sim. Na realidade, hoje em dia, o protestante, o crente, né, chega na universidade, ele é tratado como alguém que não tem inteligência. Mas as grandes descobertas científicas, arrisco a dizer, as maiores delas foram por protestantes, tá? Só para... Pessoas que escreviam teorias de ciência absurdas, escreviam sobre a inerrância das escrituras, né? Fabiana. Boa noite, pastor. A próxima pergunta é: quais os principais pontos doutrinários que Calvino divergiu de Lutério? Olha, o que acontece é que a teologia de Calvino foi diferente da de Lutero. Mas, assim, Calvino, ele bebeu muito de Lutero como fonte. Ele era um admirador de Lutero, certo? Então, tanto Lutero quanto Calvino, eles bebem de Agostinho de Hipona. Lembra que Lutero era um frei agostiniano. Então, Agostinho dá as bases para os dois, né? É Agostinho que fala sobre essa questão de predestinação, né? Todas essas questões aí. Agostinho que fala, porque a Igreja Católica, ela reconhece alguns pensadores que ela chama de doutores, né, da Igreja, são 4. Um deles é Agostinho de Hipona. E o outro, tem outros 3, né? Mas o outro é Tomás de Aquino. A teologia católica, ela vem mais baseada na ideia de Tomás de Aquino, enquanto que a protestante, ela se fundamenta mais em Agostinho, certo? Agostinho é reconhecido. Então, não existia uma diferença, assim, na realidade, um conflito teológico. Os dois vinham da mesma base, só que Lutero, ele não vai tão adiante. A ênfase de Lutero é salvação. A ênfase de Calvino é soberania de Deus. Calvino vai muito mais adiante. Próximo. Quais foram as principais causas que levaram à reforma calvinista? Bem, as mesmas causas que levaram à reforma de uma forma geral. E aí a gente tem que montar um pouquinho essa ideia aí. Muita coisa aconteceu. Uma das coisas foi a degradação do clero. O clero católico, até os papas, era uma coisa nojenta. Desculpa aí a palavra aí. Era complicado. Por exemplo, vocês estudaram lá na escola que o Brasil, na época do descobrimento do Brasil, existia um papa que dividiu o mundo em 2. Lembra disso aí? Foi o Tratado de Tordesilhas. A gente lembra disso aí da escola, né?
Quem foi o Papa que decretou o Tratado de Tordesilhas? Quem é que lembra? Ninguém lembra, né? O tratado a gente lembra, né? Alexandre VI. Lá no... Se você tem um Amazon Prime, tem uma série, Os Borgias, que conta a história dele, da família dele. Alexandre VI, ele foi um Papa que... Ele tinha 3 filhos, 2 filhos e uma filha. Essa filha dele ficou grávida. Ele mantinha a amante dele no Vaticano. A filha dele ficou grávida. Ninguém sabia se era do irmão dela ou do pai. Era uma tronchura, né? Mas isso foi só um. Por exemplo, teve um Papa que mandou matar todos os concorrentes dele do conclave. Teve outro Papa que, irritado com um antecessor dele, mandou desenterrar para julgar ele e condenar. É chamado de Sínodo do Cadáver. Se você pesquisar lá no Google, você pesquisa Sínodo do Cadáver, você vai ler essa história. Então, o clero era uma bagunça. Por outro lado, a igreja, chegou uma época que estava uma guerra, que é até a Guerra de 100 Anos, né? A guerra entre Inglaterra e França. Aí, o Papa foi praticamente sequestrado da Itália, lá de Roma, e levado para Avignon, na França. Esse foi um período chamado como cativeiro babilônico da igreja. A igreja passou um bom tempo, a central lá do Papa, né, o lugar central do Papa passou a ser Avignon, na França, por um bom tempo. Aí, nesse período, eles elegeram um Papa. O Papa Clemente, porque é tanto número que não dá para lembrar tudo, mas elegeram um Papa, não gostaram daquele Papa, elegeram outro Papa. Você tinha 2 Papas legítimos, mas tinha uma guerra entre Inglaterra e França. Inglaterra assumiu um, a França assumiu outro e começou a disputa. Aí, nessa disputa, elegeram um 3º Papa, né? Aí, no final, depuseram tudo, elegeram um e resolveram a questão. Aí começou a discussão. Quem era a autoridade na igreja? Era o Papa ou eram os concílios? O processo de conciliarismo. Então, quem era importante? Quem decidiu, o Papa ou o concílio? Então, toda essa bagunça, a venda de indulgências. Então, tem muita coisa que foi responsável pela reforma, não só calvinista, a reforma de uma forma geral, que já vinha ali desde o Wycliffe, Hus, Savonarola, que antes eles já tentaram reformar a igreja. Próximo. Desculpa, essa daí precisava de uma Não, resposta mais tranquilo. longa. Boa noite, pastor. Boa noite. A pergunta é: qual a maior dificuldade que Calvino enfrentou no período da reforma? A maior dificuldade de Calvino, uma das dificuldades que ele teve foi ele mesmo, né? Mas a resistência das pessoas à palavra. Foi isso que fez com que ele fosse expulso, né? De Genebra. É a mesma de hoje. Exatamente, é a mesma de hoje. É a mesma de hoje. Você não quer obedecer a palavra. Você é inclinado a não obedecer a palavra. No dia que você resolver obedecer a palavra, vai fazer feito Esdras, né? Esdras 7:10. Esdras dispôs no coração a estudar a palavra, a praticar a palavra e a ensinar a palavra, né? E eu acho que essa é uma decisão que cada um da gente tem que tomar, de verdade. Agora, a gente está acostumado com o evangelho água com açúcar. Tem uma tal de teologia do coach agora, né? Não sei se vocês já viram, né? Você é o ponto fraco de Deus, né? Deus, se você sofrer, Deus está lá chorando por causa de você. Isso não existe. Isso não existe. É óbvio que Deus é um Deus misericordioso, Deus é amor, mas Deus não tolera pecado. Deus disciplina os crentes em pecado, né? Então, quando começou essa pandemia, eu tive uma preocupação muito grande. Por quê? Pelo fato da gente estar vendo tanta morte, tanta coisa, então a tendência é que nós, pastores, começássemos a pregar sobre esperança. E é importante pregar sobre esperança, num momento como esse ainda mais. Mas sabe qual é o problema?
é que as pessoas querem pregar sobre esperança e só. Esquece a primeira parte. Porque você já percebeu que o Evangelho é boas notícias, né? É a boa notícia que Deus enviou Jesus para nos salvar. Mas quando a gente prega o plano de salvação, o que é que a gente prega primeiro? Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram. Você precisa primeiro saber a parte ruim. Porque se você não souber que você é um pecador desgraçado, que você precisa da salvação, o cara vai falar que Jesus veio, morreu, tá, e daí? Né? Você precisa saber que você precisa... Então, o Evangelho é completo dessa forma. Mas as pessoas querem profetas que falem de acordo com aquilo que não vá ferir os ouvidos. Recentemente a esposa de um pastor amigo meu disse para minha esposa que teve uma pessoa que disse: eu não vou vir mais para essa igreja, não. Por que você não vai vir? Não, porque aqui só fala de pecado. É porque a pessoa só quer ouvir de bênção. E bênção é bom, meu irmão. Bênção é bom. A gente não vai deixar de falar de bênção. Mas é preciso roer o osso, né? Então, Calvino tocava na ferida. E aí as pessoas não queriam. Era como crente. hoje não querem. Era crente. Viu? Hã? Era crente. Era crente. Lucas. Ou é Graça, Lucas, né? Lucas. Pastor, boa noite. Boa noite, irmão. Só mais uma pergunta. Podemos afirmar que a reforma calvinista foi um projeto de Deus? Sim. Eu entendo que não só a reforma calvinista. Eu entendo que a reforma protestante, as reformas, né? A gente falou, as reformas, né? Ainda na Inglaterra, que o negócio começou não muito legal. Inclusive, se você lembra das aulas lá na escola, pelo menos comigo foi assim. Lutero era colocado como um agitador que só coisou para casar, né? Mas Lutero foi resistente para casar. Quem fez para casar mesmo foi Henrique VIII. Ele sujou, porque ele era católico. E ele sujou o movimento, né? Vamos dizer assim. Então, mas mesmo a reforma lá na Inglaterra, eu entendo que foi um movimento de Deus. Deus tem o controle da história. A história não foge das mãos de Deus. A pandemia não fugiu da mão de Deus. As 600 mil pessoas que morreram por conta da pandemia aqui no Brasil, não foi porque Deus se descuidou. O coronavírus não se espalhou porque Deus deu uma cochilada, né? Deus tem um controle. Eu entendo que plano de Deus, sim, projeto de Deus, porque a igreja, a palavra de Deus pôde vir à luz novamente, pôde fazer diferença na vida das pessoas e transformar as pessoas. Vamos lá, pessoal. Alguém mais? Alguma pergunta? Levanta a mão. E a gente está aqui pronto. Kleber, quer fazer alguma pergunta, Kleber? Eu acho que, de uma forma geral, a influência de Calvino só não foi tão grande na Alemanha. Porque, que Lutero iniciou ali, né? Mas como reformador de segunda geração, então, depois dele, depois das institutas, o pensamento de Calvino influenciou a reforma na Europa como um todo. Inclusive, os primeiros crentes que chegaram aqui no Brasil foram franceses, huguenotes da França, que chegaram no Rio de Janeiro, mas que foram expulsos. Ali ainda 1500 e alguma coisa, né? Então, mas foram expulsos, né? Foram expulsos porque aqui no Brasil os índios tinham uma prática que era interessante, que era chamada de cunhadismo. Cunhadismo era o seguinte: uma índia, um branco que chegasse lá no navio, ele se juntava lá com a índia. Todas as índias da idade daquela índia para baixo podiam ser mulher dele. E todas as índias mais velhas eram sogras dele. Era muita sogra. Eram sogras dele. Então, alguns portugueses criaram verdadeiros exércitos, filhos com índios, para servir a ele. Ele não considerava nem como filho, mas para servir a ele. Então, quando os huguenotes franceses chegaram aqui no Brasil, eles não aderiram a isso, justamente por conta da ideia calvinista de mundo, né? Então, eles não aderiram a isso. E também os holandeses, aqui em Recife, aqui em Olinda, né? Os holandeses também eram influenciados pelo calvinismo. Oi? Maurício Nassau, isso. Né? Inclusive,
quando os holandeses foram embora, que na realidade tem uma história aí meio contada assim, floreada, vamos dizer assim, né? Que houve um acordo para que os holandeses fossem embora. Os holandeses eram o principal comprador de açúcar do Brasil. Como é que você expulsa a sua fonte de renda? Não existe isso, né? Então eles fizeram um acordo, os holandeses foram embora. Aqui em Goiânia tinha uma escola, um seminário, que foi uma quantidade de índios, acho que 20 índios, alguma coisa assim, que foram junto com os franceses, estavam estudando para ser pastor, né? Foram junto com os franceses. O que restou dos holandeses, aí foram expulsos ali na Batalha dos Guararapes. Então a batalha foi assim, né? Uma batalha contra o restinho que ficou, né? Foi um negócio meio fake ali, né? Floreado para dar aquela história, para ter turismo ali. Como uma boa parte da história também é assim, né? Ok? Então, não só a Europa. Saindo da Europa, as missões protestantes têm uma boa influência calvinista. Quero fazer uma pergunta, pastor. Em relação aos sacramentos, de Lutero e Calvino, depois que ele foi pastor ali em Genebra. Calvino tinha as mesmas ideias em relação sacramentais a Lutero? Ou não? Ele Não. divergia em alguma coisa? Na Não, questão dos sacramentos. Na realidade, Lutero que tinha mais essa ideia de sacramento, né? Porque Lutero, como diz, a ênfase de Lutero é na salvação. Então, algumas coisas de Lutero não mudaram muito. Se você vai para uma igreja luterana hoje, você é como se você estivesse na igreja católica, certo? Porque ele não deu ênfase à liturgia. Então, agora, tinha algumas diferenças. Por exemplo, para o católico, a ceia, né? Ela tem a presença, que é a transubstanciação, né? Quando você ora, quando o padre faz a oração lá, a hóstia se transforma no corpo de Cristo. E a teoria é que todo o corpo tem sangue, então por isso que ele só dá a hóstia, não dá o vinho, certo? Para Zwinglio, para Lutero, a oração fazia com que tivesse o corpo de Cristo, mas não no sentido tão católico assim, né? E quem mudou mesmo foi Zwinglio, né? Zwinglio é que diz, não, é representativo. Zwinglio é que faz essa diferença maior, né? E Calvino consegue achar um equilíbrio ali, né? Cristo está presente no momento da ceia, mas não nos elementos em si se transformando, né? Então, essas são... e principalmente esse sacramento, porque a Igreja Católica tem 7 sacramentos. Para os protestantes são 2 ordenanças, né? Batismo e ceia. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Danilo? Não, alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Ninguém? Bom, então, pessoal, a gente vai estar agradecendo a nosso Deus por esse momento. Quero agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Amém. Como eu disse, é um assunto que eu gosto. Nem todo mundo acha tão bom, mas é um assunto que eu gosto bastante. Espero ter contribuído aí com os irmãos. Amém. A gente vai, só os eleitos vão se colocar de pé nessa noite. Eita, glória a Deus, ó. Amém. É um prazer aqui estar com os irmãos, né? Eu congrego lá na igreja congregacional lá de Limoeiro, pastor Joares, né? Talvez o senhor conheça. A minha esposa, ela faz o curso de aconselhamento, no qual o senhor é um dos Micaela. Micaela, sim. Micaela, oremos, então vamos orar. Maravilhoso, eterno e soberano Deus. Ó meu Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, meu Senhor Deus, de conhecer um pouco mais, meu Deus do céu, da história da tua igreja, Senhor Deus do céu, da reforma protestante, que trouxe tantas contribuições, meu Deus do céu, e tantos nortes, Pai eterno, para os dias de hoje, Senhor Deus do céu. Sabemos, meu Senhor, que o Senhor é Deus e que o Senhor é soberano e que tudo está no controle das tuas mãos, Senhor Deus do céu. Porque o Senhor é tudo, o Senhor sabe todas as coisas e nada foge, meu Senhor, do teu controle, Senhor Deus do céu. Nós te louvamos, nós te adoramos, meu Deus do céu, porque nós somos falhos, miseráveis pecadores e carecemos, meu Senhor, da tua graça, meu Senhor Deus do céu.
Nos ajuda a viver uma vida que te agrade, Senhor Deus do céu. Nos ajuda, meu Deus do céu, a sacrificar, meu Senhor Deus do céu, o nosso desejo, a nossa carne, a fim de que possamos, meu Senhor Deus do céu, ser vasos valorosos na sua mão, meu Senhor Deus do céu. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus do céu, porque sem o Senhor nada poderemos fazer, meu Senhor Deus do céu. Todos os nossos esforços, meu Senhor Deus do céu, será vão, será nulo, será à toa, se o Senhor não direcionar a nossa vida, Senhor Deus do céu. Nos abençoa, Senhor, derrama a tua graça sobre nossas vidas e continua nos ajudando, nos abençoando. No santo nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, Kleber. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Senhor Josemar, muito obrigado. Que Deus agradeço. abençoe a vida de vocês, amados irmãos.